Amém. A paz. Graça e a paz. Pode se assentar. Antes de nós começarmos aqui a palavra, queria antes fazer uma oração aqui. Que você me ajude aí, amém? Pode se assentar mesmo. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado, Pai, eu me coloco mais uma vez na tua presença, invoco, Senhor, a tua presença, te peço que o Senhor derrame sobre mim a tua unção, o teu poder, ó Pai, que o Senhor venha quebrar todo jugo nesse lugar, ó Pai, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, ó Pai, cerca esse lugar com os teus anjos, ó Pai, nos dá a cobertura preciosa do sangue do teu Filho amado sobre nós, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, me abençoar, Pai, com a tua presença, que o Senhor venha derramar sobre mim o teu óleo, a tua unção, Senhor, que o Senhor venha perdoar os meus pecados, que o Senhor venha lavar, Senhor, me santificar, me purificar, para que eu seja digno, Pai, de entrar na tua presença agora, e adorar e exaltar o teu nome, Senhor. Estabelece aqui o teu trono maravilhoso de glória, Pai, que o Senhor venha reinar nesse lugar, ó Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, me usa como instrumento das tuas mãos, ó Pai, que caia por terra da minha vida agora toda soberba, todo ego, todo eu, para que o teu Espírito cresça aqui, Senhor, e faça a tua vontade, Pai. Recebe a minha adoração no louvor, recebe o louvor e a adoração do teu povo, e desde já nós oramos a ti e te agradecemos no nome santo de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Antes de você abrir a sua Bíblia aí, eu queria... Às vezes ninguém entendeu domingo o que aconteceu aqui, mas eu queria dar se eu for contar o testemunho aqui, vai demorar muito, né? Vamos uns 3 dias para contar toda a história aqui. Mas eu só queria, só para quem não me conhece aí, obrigado, para estar entendendo um pouquinho, né? Eu estou aqui nesse ministério aqui já desde 2018, né, e sempre fui ativo na obra de Deus, eu amo, no meu secular aí, no meu dia a dia, eu sou meio incansável para trabalhar, e na obra de Deus nunca foi diferente, e quando eu cheguei aqui, eu me empenhei muito em tudo, né, mas, eu até... Para estar aqui não é fácil, que a última vez que eu estive aqui nesse púlpito aqui, faz mais de 3 anos, né? E de início, foi porque eu pedi, porque eu tenho muito temor à palavra de Deus, tenho muito zelo pela obra de Deus, e antes de vocês me julgar, procure saber às vezes da minha vida. Eu passei por uma separação aí, em 2020, né, e eu, depois de um tempo, só disse assim, não me julguem antes de conhecer a história, né, pelo que eu passei, e eu tenho uma facilidade de buscar a Deus e ouvir a sua voz. Eu tenho essa facilidade, eu aprendi com Deus, eu falava com o Senhor assim, Senhor, quando eu pergunto algo para o Senhor fala com clareza para mim, não fala em enigma não, que eu possa entender com o meu coração, eu não quero entender com o meu coração, eu quero ouvir a tua voz, e eu tenho essa facilidade com o Senhor, e quando eu me separei, eu passei um tempo de tribulação, me isolei, eu mesmo, e eu pedi a Deus que se o Senhor fosse para colocar alguém na minha vida, aí eu coloquei lá, minha listinha lá, o que eu queria. No outro dia, o Senhor me coloca a Rosimeire na minha vida. Amém? Eu estou dizendo isso só para vocês entenderem o que eu quero falar. E a gente começou a namorar, nós não tínhamos resolvido o meu problema da minha separação ainda. E um dia o pastor Marcos me pediu para pregar, e eu falei com o pastor Veroneto, falei, pastor, eu ainda não separei,
no papel, estou namorando a Rosimeira, falando nessa situação, eu acho que não é correto eu pregar. Ele falou, não, irmão, fica na paz, eu vou falar com o pastor Marcos, e é importante isso para que não escandalize a igreja e tal. Então, é um zelo que eu tenho. Então, de início, foi algo que eu pedi. E aí passou o tempo, aconteceu algumas situações aqui na igreja, comigo. Eu errei, digo que eu errei com o pastor Marcos, pedi perdão 2 vezes para ele. Falei com o pastor Veronese, com ele, pedi perdão para ele, né? Mas a situação ainda ficou meio esquisita entre a gente, né? E o tempo passou, e por isso que eu não subi mais aqui o púlpito. Foi passando o tempo, a situação ficou meio ruim, né? Eu fiquei chateado, entristeci dentro da igreja, entristeci na presença de Deus. Aquilo foi me incomodando. Chegou um tempo que eu falei para o Carlos, Carlos, eu não quero mais servir a Santa Ceia, porque eu não estou feliz dentro da igreja, eu não estou bem. Então eu acho que não é digno eu servir a Santa Ceia. E pedi para ele, pode perguntar. Eu mandei mensagem, me tira da escala que eu não quero. E isso, o inimigo foi colocando cada dia mais barreiras, empecilho, dificuldade para mim servir a Deus. Eu tenho, uma hora ainda eu conto um testemunho, eu tenho algo na minha vida, Deus tem um propósito, que Deus realizou tudo de perfeição na minha vida. Eu vivo uma vida maravilhosa, Rosimeira. Nós temos uma vida maravilhosa. Aquilo que ela gosta de postar muita coisa, aquilo que ela posta lá, não existe mentira nenhuma. Eu nem gosto daquilo que ela posta lá, mas nós vivemos. Eu vivo uma vida em paz, em tudo, com alegria, com tudo que você pensar, com tudo. Só não dentro da igreja, só não com o Senhor. Aquilo que é o mais importante, eu não estava vivendo. E eu tenho buscado ao Senhor. No final de 2021, dessa situação, eu fui conversar com o pastor Veronese e a Rosimeira. Eu fui lá para pedir para ir embora, porque eu estava triste, eu não quero. Eu vou falar para você que o inimigo roubou até minha glória a Deus. A palavra que eu vou trazer hoje aqui de Gideão, ela narra bem a minha vida perfeitamente, aquilo que eu vivia. E eu fui pedir para ir embora. Ele falou, mas você vai para onde? Eu te abençoo quando você vai. Eu falei, não sei, eu vou. Eu só não tô alegre dentro da igreja. Aí aconteceu uma outra situação. Aí foi uma gota d'água que aconteceu, que eu falei assim, eu vou embora, eu não quero ficar, eu não quero incomodar. Eu não nasci dentro desse ministério, né? Então aquilo me incomodava. E não queria mudar de igreja também. Então aquilo me incomodou. Fui conversar com ele, ele falou, não, você não vai embora, não. Você vai resolver essa... E ficou. A Rosimeira não deixou eu fazer algo de procurar e tal. Eu fiquei. E orei a Deus. Quando eu terminei, quando eu falei com o pastor, num culto aqui, eu coloquei diante de Deus, porque eu fiquei indeciso no que fazer. Eu coloquei, Senhor. Aí eu coloquei um jejum para o Senhor, né? Fiz um jejum. E no dia do domingo para segunda, que eu iniciei o jejum no domingo aqui, na noite do domingo para segunda, eu tive um pesadelo terrível. Eu nem sonho, nem lembro que eu sonho, não sei o que eu sonhei. Eu tive um pesadelo terrível, não vou contar aqui. E eu fiquei preocupado com aquilo. E eu falei assim, às vezes isso pode ser um ataque do inimigo, né, para me tirar mesmo da presença de Deus, né? E aí eu fiz o jejum. Quando eu entreguei o jejum para o Senhor, no sábado, que eu entreguei o jejum, eu orei a Deus, porque eu queria uma resposta. Eu fiz o jejum porque eu queria uma resposta. É isso que eu vou falar com vocês aqui. Espero que o tempo nos ajude, me dê graça aí para que eu consiga. Quando eu fiz o jejum, eu fiz algumas perguntas para o Senhor. E eu tenho facilidade, e é o que eu falei para o Senhor. Senhor, que o Senhor fale claramente comigo. Uma das perguntas que eu fiz para o Senhor foi, aonde que o Senhor quer que eu te adore? Aquilo que eu falei domingo aqui. Onde o Senhor quer que eu te adore? Porque eu não estou bem lá, eu não quero pecar, eu não quero me entristecer mais, eu vou lá e não sinto mais nada, eu estou frio, eu não quero ficar lá. E o Senhor falou comigo assim, glorifica o meu nome onde eu te coloquei. Aí, amém. E aquilo ficou martelando, e eu queria ir embora.
eu não fui embora, nós não fomos embora daqui por essa palavra. E fiz outras perguntas para o Senhor, que eu não vou dizer agora. No momento oportuno eu digo. Mas o mais importante é isso. E passou o tempo, eu venho esperando. Se o Senhor quer que eu fique lá, alguma coisa vai acontecer. E eu venho pedindo para o Senhor: Senhor, me mostra, me dá uma prova de que o Senhor quer que eu fique. Por que o Senhor quer que eu fique lá? E às vezes algumas situações de dizer assim, de compreensão, às vezes da doutrina apostólica que existe aqui, né? Eu tenho as minhas dificuldades e às vezes eu sofro, eu pago por isso pelos meus questionamentos, né? E aconteceu uma situação na escola dominical e tal. Aí o inimigo fez eu parar de vir na escola dominical. Eu falei, não vou causar mais problema para ninguém, né? Começou lá atrás por uma pergunta que pediram para fazer, eu perguntei e causou todo um transtorno, né? Depois eu falei que lá foi o inimigo tentando me tirar da presença de Deus, me tirar e me afastar. E isso passou o 2022, foi no finalzinho de 2021, passou 2022, 2023 e perdurou isso. Olha o tempo que passou e eu dessa forma, né? Esperando o Senhor me falar. E eu compreendi que o Senhor estava me tratando também. O Senhor estava me tratando, né? E foi se passando o tempo, mas eu incomodado, eu não queria aquilo para a minha vida. Eu queria trabalhar para o Senhor, eu queria fazer a obra de Deus. Eu nunca, de quando eu me converti, eu sempre fui, quem me conhece no trabalho aí, o meu trabalho secular é nesse padrão, sempre foi assim, né? Então, eu não queria aquilo para a minha vida. E vamos chegar aqui no domingo aqui, e eu venho, uns domingos atrás aí, o Senhor, falei com o Senhor de novo, como o Gideão, ele colocou o Senhor, pediu prova para o Senhor, né? Por isso que eu estou falando que a minha história assemelha a de Gideão. E eu perguntei de novo, o Senhor já tinha falado comigo, mas eu vinha perguntando, como eu não estava feliz, eu não queria ficar aqui, eu falei, Senhor, onde o Senhor quer que eu te adore? Onde o Senhor quer que eu te adore? E o Senhor calou por um tempo. Aí, recentemente, eu apelei com o Senhor de novo, né? Falei, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, eu não posso ficar dessa forma. A única coisa que me falta me completar é viver na tua presença da maneira que o Senhor quer e da maneira que eu quero viver. E aí, coloquei de novo para o Senhor, Senhor, onde o Senhor quer que eu te adore? Glorifica o meu nome onde eu te coloquei. Falei, Senhor, e isso? Fica lá que eu vou encher a tua boca. Fica lá. E aí, vamos para mim ir para a palavra aqui. Aí, domingo aqui, um detalhe. O inimigo me impediu de vir em qualquer um apelo aqui. Um dia eu vim num apelo, aconteceu uma situação aqui, foi o que me levou a falar com o pastor Veronese. Eu falei, nunca mais que fizer um apelo, eu piso lá na frente, né? Eu fiquei extremamente triste, magoado, aquilo lá não saía do meu coração. E eu falei, não piso mais lá na frente, nem um chamado mais. E olha que o pastor já fez apelo aqui, que estava pregando para mim. E eu falei, não vou. Aí domingo que ele fez o apelo, que estava pregando para mim de novo, aí a Rosimeira falou assim, você não vai lá na frente? Eu falei, eu não. Eu falei, só se você for comigo. Ele falou, não, eu não vou. Aí o Senhor falou assim, vai lá agora. O Senhor falou comigo, vai lá agora. E eu vim à frente. A hora que eu vim à frente, eu falei assim, o pastor já tinha encerrado aqui, né? Eu tinha falado com o Senhor assim, Senhor, se o Senhor não me der uma prova hoje, se o Senhor não confirmar aquilo que eu tenho te pedido, que o Senhor tem que falar que é para mim ficar aqui, se o Senhor não confirmar, porque eu te pedi confirmação 1 milhão de vezes. Eu falei assim, hoje vai ser o último culto nessa igreja. E aí o pastor, não, deixa eu te falar para você, não que é importante para mim estar aqui em cima, não. Aquilo transformou a minha vida, me deu paz, me deu alegria, Deus confirmou aquilo que Ele quer. Então eu tenho a paz, a alegria de estar aqui. Não que isso aqui me engorda, não,
Eu tenho prazer em viver a obra de Deus, a palavra, não importa se é para pregar ou que é para fazer, não sei. Inclusive eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é o teu ministério para a minha vida? Que eu perguntei, porque eu não me tenho como pregador, como pastor, não me tenho de forma alguma, nunca pensei nisso. E o Eduardo lá do bombeiro, que era da Igreja Batista, não está mais lá, mas eu falava com ele, dava risada, você vai ver, né? Mas eu não tenho isso na minha vida. Mas eu falei, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim? Ele falou assim, só vai. Só vai. Aí ele me mostrou em visão assim, eu falo que era tipo, não era um labirinto, mas é um lugar cheio de compartimento, só via os pés nossos assim. Ele abriu uma porta, aí abriu a outra, virou, abriu a outra, ele falou, só vai. Então eu vou, estou indo, né? Eu estou abrindo o coração aqui, eu quero dizer que eu tenho uma facilidade muito grande de pedir perdão. Apesar do que a minha ex-esposa me fez, eu não tenho mágoa nenhuma, eu oro por ela, né? Peço a bênção de Deus por ela, e eu não tenho essa dificuldade, não tenho. Se tem algum inimigo meu, eu não sei quem que é, né? Não tem problema, né? Deus é maior, Deus é o meu maior amigo, tá bom? Esse é o testemunho que eu tenho para vocês, né? Que eu queria, às vezes, para a pessoa entender, tem algo muito mais, muito maior. Eu sei, eu preciso tomar cuidado, porque eu luto, o inimigo, ele entra muito forte nessa área da minha vida, tem me impedido há muito tempo, o inimigo tem impedido de eu fazer a obra dele da maneira que eu quero, que o Senhor já falou comigo, da maneira que eu quero e que o Senhor quer que eu faça. Mas agora vai ser diferente, né? Tudo está caminhando. Eu trabalhava muito, eu não tinha tempo para nada, né? E a gente fica, quando a gente não ora, quando a gente não tem tempo com Deus, a gente fica desprotegido, né? E o inimigo age, e a gente não se reveste da armadura de Deus totalmente, então o inimigo ele age. Então eu parei de trabalhar lá, eu até brinco, eu pedi as contas para meu filho lá, eu não quero trabalhar mais, né? Eu aposentei no bombeiro lá em 2019, e temos lá uma empresinha lá, e a gente trabalha muito, mas eu pedi as contas para meu filho, e ele me deu a conta, só não pagou o aviso prévio, mas tudo bem, tá bom? Mas queria dizer assim que é um privilégio muito grande estar aqui. Não é fácil pregar, estar aqui em cima para pregar, não é fácil, mas o Senhor vai dar graça aqui, vai nos abençoar, amém? Que você receba essa palavra, que você até faz parte da palavra aqui, que você busque a voz de Deus. Inclusive o tema do que eu vou pregar aqui é Deus fala, amém? Que você receba essa palavra no seu coração aqui, que você realmente coloque seu coração, coloque em prática, né? Quando o pastor me chamou aqui, na hora que eu virei as costas, eu já até sabia que eu ia pregar. Essa palavra aqui veio no meu coração, né? Mas eu já sabia o título, Deus fala. É isso que eu vou pregar. E essa palavra que eu vou trazer aqui é um reflexo de tudo aquilo que eu vivi. Amém? Se você abre a palavra de Deus em livro de Juízes, capítulo 6. Para ser igual a minha aqui, a revista atualizada, tá bom? Amados, quando eu já sabia a palavra, não, eu sabia o tema do que eu ia falar aqui, e o Senhor já falou comigo a caminho que seria a palavra de Gideão, né? No livro de Juízes. Mas quando eu cheguei em casa ontem, no domingo, eu já orei a Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja?
eu sei que o Senhor falou comigo, o tema foi fácil, né? Porque o Senhor falou comigo. Mas o que o Senhor quer que eu fale com a tua igreja? O Senhor, novamente, o Senhor falou claramente comigo. Dessa vez o Senhor quis me não fazer uma pegadinha, mas o Senhor falou comigo assim, ó, falar para o meu povo. Ele falou 3 palavras. Falou obediência, confiança, e a última, eu falei, o Senhor acho que não entende muito de português, acho que não, porque ele é eterno, universal, ele fala todas as línguas, né? Ele falou assim, obediência, confiança e que eu faço. E aí eu falei, Senhor, que não tem sentido isso, né? O que eu vou fazer, né? Não tem muito sentido. E eu fui buscando a Deus, orando a Deus ali, trazendo a palavra, né? Fazendo. Aí o Senhor me colocou no meu coração assim, eu faço com que os teus inimigos nunca mais te oprimam. Isso é para o seu coração. Então, coloque em prática, se você obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, né? Colocar confiança no Senhor, naquilo que Ele te fala, porque eu já senti, eu busquei muitas vezes o Senhor, e às vezes eu entendi aquilo que eu queria entender. Eu poderia entender que eu teria que ir embora daqui, né? Mas eu falei, Senhor, não, o Senhor tem que falar claramente comigo, não fala com enigma não, que eu não vou entender, né? Eu quero ter a convicção do que o Senhor está falando. Então o Senhor falou claramente comigo novamente, falou, obediência, confiança, que eu vou fazer. Aí depois o Senhor falou comigo, a hora que eu li a palavra, que eu cheguei naquilo que Deus, né, Deus livrou o povo aqui dos midianitas, Ele falou que eu vou fazer os teus inimigos nunca mais te oprimir, que você tome isso no seu coração, amém? Então vamos lá, Juízes 6, de 1 a 6, fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos, pois subiam os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aqui por enquanto. Amém? Aqui a gente olha, o Senhor permitiu que viesse o domínio dos midianitas sobre esse povo, né? Sobre Israel. Por quê? Porque eles pecaram. Ali é importante a gente estar atento, né? Eu acho que todos nós, o Espírito Santo, eles nos mostra quando a gente está vivendo uma vida de erro, né? Aqui em Israel, o pecado de Israel era a idolatria e a falta de obediência. Levou o Senhor a colocar um juízo sobre eles, e eles ficaram ali sobre essa opressão do inimigo por todo esse tempo, né? E o inimigo, quando ele vem, meu amado, então a gente tem que também, é só a gente olhar para a gente, né? Às vezes a gente vive uma vida de opressão, o inimigo coloca situações na vida da gente, porque a gente está em erro. Às vezes a nossa falta de alegria, estou falando, quando eu dizer aqui, eu estou falando de mim também, né? A falta de alegria está na casa do Senhor, porque às vezes a gente permitiu, a falta de perdão, né? Às vezes a prostituição, às vezes a falta de honestidade, né? Eu tenho algo na minha vida, eu tenho um monte de erro, né? Eu não sou perfeito, mas se tem algo que eu prezo na minha vida é a verdade.
Pode perguntar para quem estiver perto de mim. Eu não aceito esse tipo de coisa de tem mentirinha nem mentirona. Eu não vou porque tal dia eu não posso, eu vou fazer tal coisa. É mentira. Não aceito isso. Eu não vou porque eu não quero ir, eu não estou a fim de ir, não posso, e acabou. E acabou. Eu falo isso para meu filho, não tem esse negócio. Fala a verdade. Então, às vezes a mentira na vida da gente, o inimigo toma posse e traz uma pressão na tua vida. Né? Eu não tô, em números, todo mundo sabe o que é pecado. Né? Hoje a internet, hoje o celular, está muito fácil da gente pecar. Está ali. Né? Então o inimigo ele é cruel. Nós está falando de uma religião hoje na hora do almoço, lá na minha casa. Minha sogra estava lá. E eu a gente falando às vezes do espiritismo, ela falando que a fulana aí tem lugar que não entendo, mesa branca, que faz o bem. Eu falo, não existe bem. Esse bem é para atrair. Quando você deixa isso chegar na tua vida, ele te atrai. Por que engana as pessoas? Leva cura, né? Leva a palavra, falou com o filho que morreu, que não sei, esse tipo de coisa, agrada a pessoa, e ela começa ali, entendeu? E é triste o final é triste, né? O que se paga, o preço por isso. Eu vim de um ministério que dava com libertação. As pessoas mais difíceis de se libertar é quem era envolvido com o espiritismo. É terrível esse tipo de coisa. Veio aqui, nem estava preparado isso aqui, não veio, mas é só para a gente entender. Então, existe muita coisa que a gente deve tirar da vida da gente. Eu só vou dar um exemplo aqui, bem rapidinho aqui, para mim não perder muito tempo nisso. Tem coisa que a gente nem imagina. Eu falava no outro ministério, nossa, mas isso é exagero. Aí dia que eu estava lá de madrugada na casa da pessoa lá, ela endemoniada, que falou, o que tem aqui na tua casa que é teu? Horóscopo. Para mim, antigamente era bobeira. Mas domina a pessoa, o diabo falava. Não queria falar, horóscopo. Falou que tinha pornografia. Aí achou na gaveta, ela cheia de CD pornográfico. O cara fumava escondido atrás no quartinho dele lá, tinha um monte de litro, e o cara tocava na igreja, tocava teclado na igreja. Então, esse tipo de coisa traz opressão na vida da pessoa, né? Eu estou dizendo aqui o que a gente pode, a gente permitir o inimigo dominar a gente. Então, esse domínio do inimigo, ele vai nos enfraquecendo. Ele te tira a alegria, te tira a vontade de vir na casa do Senhor, te tira a alegria dos teus filhos, da tua casa, né? Te tira inúmeras coisas da vida, né? Que vai te afastar de Deus. É o que ele quer. O inimigo, ele quer te afastar de Deus. Aí você é presa fácil, né? Eu cito um dia, passando por uma dificuldade no quartel, conversei com o tenente, me chamou para conversar. Eu sempre, para falar a verdade, se você não quiser ouvir aquilo que você não quer ouvir, se me perguntar, você não pergunta então, né? E um tenente falou assim, por que desculpa a palavra aqui, por que eu sou biscateiro, eu faço tudo de errado, falou um monte de coisa errada que ele fazia, e não acontece nada comigo. Por que o diabo, você colocou na mesa dele para falar com ele, e o diabo não me ataca, não faz nada? Eu falei, porque o senhor é dele. O senhor faz a vontade dele. O que o senhor incomoda o diabo? O diabo, ele vai atacar quem faz contra a vontade dele. Se o senhor faz a vontade dele, por que ele vai te atacar? Você está contribuindo para o seu reino. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes uma mágoa que a gente tem de alguém, você está alimentando o inimigo. E ele tem poder para te oprimir, né? Eu disse aqui, se você tem dificuldade de perdoar, né? Vai sofrer as consequências, infelizmente. Isso é o pior, né? Jesus veio para quê? Por que o Senhor enviou o seu Filho amado aqui? Para quê? Para perdoar nossos pecados. Levou sobre si. Então isso é terrível, né? A gente tem que tomar cuidado. Amém?
Continuando aqui. Quando eu disse aqui no meu testemunho aqui, né? Do que eu permiti o inimigo fazer. Eu permiti. Porque se eu me levanto, ele não pode nada contra mim, né? Como eu me levantei. Então eu permiti muitas coisas. Eu permiti errar, eu permiti às vezes magoar alguém. Então eu permiti, né? Então o inimigo ele fez. E em tudo isso, o inimigo ele me paralisou. Ele me bloqueou. Entendeu? Me fez eu parar tudo aquilo que eu fazia, né? De chegar ao ponto, você não vai no culto? Não vou. Você não vai na escola dominical? Não vou. Eu fico orando aqui em casa. Não é a mesma coisa, né? Aqui é onde a gente tem o nosso alimento. A gente se fortalece aqui dentro, independente de qualquer coisa, né? A gente se fortalece aqui. Então, o inimigo me parou. Porque quando ele te oprime, ele vai te bloquear, vai te parar, vai trazer um impedimento na tua vida. E eu de um tempo, eu desanimei tanto, eu não tinha ânimo para nada. O inimigo trouxe, eu posso dizer assim, algo físico para mim. Eu sou um cara incansável, quem me conhece sabe. Eu não tinha vontade de nada, nem de orar, de nada, desânimo total, né? E eu comecei uma luta com o Senhor, né? Senhor, o que eu pedi para o Senhor em todo esse tempo aí, tira esse desânimo, me levanta, me fortalece, eu não sei, quase todas as minhas orações eu tinha isso com o Senhor. Senhor, me levanta, eu não quero viver assim, eu não posso viver assim, eu não sei viver sem tua presença. Mas o Senhor deu graça, né? E Ele fez me levantar. De todas as vezes que eu fiquei derrubado totalmente, uma coisa um dia eu disse no nosso casamento, lá no cenáculo, isso serve para você, independente do que você esteja vivendo, independente, eu já tive no fundo do poço, eu sei o que é estar no fundo do poço, eu sei, quando o Jó falou assim, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem, eu sei que é isso, eu tenho propriedade para falar, né? Então, eu conheço, eu posso não ter o conhecimento total da palavra aqui, mas eu já vivi um pouquinho da palavra de Deus, eu tenho um pouquinho de experiência com Deus, Deus já fez maravilhas na minha vida, Deus é poderoso na minha vida, a falha é minha, né, quer dizer, de deixar, mas não deixa o inimigo te dominar, mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você esteja passando pela pior coisa do mundo, não deixe de orar a Deus, não deixe de buscar o Senhor. Eu falei, quando eu me separei, que o mundo acabou para mim, não tinha força para nada, eu orava por orar, sabe aquele ritual de se colocar lá de joelho e orar a Deus, era sem sentir nada, desejo era outras coisas, de falar, não quero mais Deus, mas eu não deixei de orar, eu persisti, perseverei ali, e fui indo até Deus falar, é igual agora, olha o tempo que passou, às vezes eu poderia ter me levantado, mas só que eu orei, gente, só que o tempo de Deus é o tempo de Deus, não adianta eu lutar contra o tempo de Deus, né? Eu busquei a presença de Deus, eu não deixei de orar a Deus, eu não deixei de ler a sua palavra, né? Mas Deus queria me tratar, eu também entendo isso, em outras situações Deus quis me tratar também, né? Mas o que eu quero dizer é para você não abandonar nunca a oração, não deixe de adorar, não deixe, o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai falar, eu tenho certeza, em algum momento, a hora que Ele tiver tratado, tudo que Ele tiver que tratar com você, colocar você no eixo, aí Ele vai falar com você,
Aí esteja atento para ouvir o que o Senhor tem para falar, porque Ele fala, e para cumprir aquilo que Ele disse que vai fazer, né? Então que você tenha essa fé, creia, como eu estou dizendo aqui, ó, obedeça, tenha confiança que o Senhor vai fazer, amém? Tenha confiança, o Senhor, todo esse tempo que passou, eu falei, Senhor, eu cheguei a falar, Senhor, se o Senhor já me descartou, falei dessa forma, Senhor, se o Senhor já me descartou mesmo, que o Senhor me fale para mim já parar totalmente, né? Eu tenho te buscado, não tenho visto resultado, eu não tenho força para levantar, né? Já te clamei tanto, né? E o Senhor não falava nada, até que Ele falou, amém? Vamos continuar aqui. Continuando aí, Juízes ainda, Juízes 6, 11 a 23. Não, desculpa. De 7 a 10. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes ouviu, lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a terra, a sua terra, e disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temas os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. Só rapidinho aqui, lembra, você consegue, eu de vez em quando eu me assento assim, quer dizer, fico quietinho em paz lá, e fico lembrando o que o Senhor já fez por mim. Você já parou para ver quantos milagres o Senhor já fez? Parou não? Se não parou, para um dia. Vai relembrando, vai lá, desde que você se converteu, né? Aí você vai lembrando, puxa vida, o Senhor fez lá atrás, por que Ele não fará agora? Então o Senhor está falando aqui, ó, eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito, te tirei da escravidão, não vou fazer novamente? É o que eu estou falando. O que impede a nossa bênção? É nós mesmos, de estarmos aprendendo de Deus, de fazer a vontade de Deus. Meu amado, isso é maravilhoso demais, quando a gente busca Deus, quando a gente invoca o Senhor, e Ele nos responde, a alegria é grande. Às vezes, para mim, uma palavra que o Senhor me respondeu, que fala claramente comigo, é um milagre, é uma maravilha. A nossa fé aumenta, a gente cresce em fé, né? A gente acredita que a hora que eu quiser, que eu puder, eu falo com o Senhor, Ele fala comigo de novo, Ele me dá direção. Quer coisa melhor que a direção de Deus? Quando, independente de tudo, quando eu tive aquela confirmação aqui domingo, o meu coração ficou em paz, né? Tanto tempo de subir aqui, de pegar uma palavra, eu estava numa confiança muito grande de estar aqui, muita paz. Aquela ali, a Rosimeire me perguntava o dia inteiro, não, eu quero ver a pregação, o que você vai falar? Da hora que levantou até agora vir embora, ela na minha cabeça, ela é zoeira, né? E ela estava mais impaciente do que eu, né? Eu estava em paz. Por quê? Porque é a paz do Senhor no meu coração. Independente se eu vou usar aqui alguma coisa, não, mas eu sei que Deus já está falando. Eu sei que Deus vai falar. Porque quando eu perguntei para o Senhor o que Ele queria para a tua igreja, que Ele falou claramente, eu tenho paz. Paz mesmo, mas eu não sou nada aqui, mas quando Deus falou, com que eu vou me preocupar? Se o Senhor falou que Ele vai fazer, que o Senhor falou que Ele quer para a igreja, né? E às vezes uma pessoa aí que receber essa palavra e colocar em prática, tem pessoas aqui que às vezes está passando por dificuldade, por sofrimento, por opressão, e às vezes não sabe nem o que fazer. O Senhor está dando a direção, não sou eu não, é o Senhor que está dando a direção aqui, obedeça, confia em mim que eu vou fazer.
Se alguém está passando por opressão aí, já caiu por terra em nome de Jesus. Amém? Continuando aí. Então, aqui, o povo clamou, estava em sofrimento. Tem sempre alguém que vai clamar lá, né? E o Senhor ouviu. E o Senhor, aí levanta Gideão, né? Vamos continuar aí. No versículo 11, o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, ou varão valoroso. Aqui o Gideão estava malhando o trigo, aonde se pisoteia a uva lá. Tem um lugar fechado e tal. Por quê? Onde se malha o trigo é lugar aberto. Mas ele tinha que proteger dos inimigos. Olha, não tinha paz nem de um trabalho, nem de fazer o seu trabalho. Porque o inimigo vinha e saqueava tudo. Mas, o Senhor, ele viu a Gideão. Como ele me viu, como ele te vê. Ele viu o sofrimento do povo ali. E viu ali um homem que lutava pela sua casa. Era um homem de esforço, né? Então, o Senhor olhou para ele e viu que poderia, nele, poder fazer alguma coisa por aquela nação que estava em opressão. Então, Deus viu em uma pessoa ali, às vezes pode ver dentro da tua casa, né? No seu trabalho, alguém que pode livrar, libertar. Às vezes, a gente não tem, às vezes, esse entendimento, né? Eu peço que o Senhor me dá entendimento espiritual, para poder enxergar certas coisas. Às vezes no nosso próprio trabalho, a empresa vai de mal a pior, uma palavra de Deus dentro da tua empresa pode mudar tudo. Muda tudo. Eu tinha, quando eu estava no bombeiro, trabalhei 30 anos no bombeiro, eu tinha o costume, independente, existiam muitas forças contrárias, mas eu pregava a palavra de Deus todo o serviço meu. O Elton trabalhou comigo lá, né? A gente sempre repartia a palavra lá, né? Como eu tenho muito zelo pela verdade, às vezes eu falo assim, às vezes eu falo que todo dia, às vezes saía com ocorrência lá, não dava, mas, ou chegava alguém lá e tal, mas às vezes depois do horário, depois que entrava do serviço e tal, a gente orava, né? Eu já vi o meu irmão João chorar igual criança lá, né? Mas eu não perdi a oportunidade, porque um dia lá atrás eu coloquei esse propósito no meu coração, de pregar a palavra de Deus. Eu ia dar aula, eu não dou conta mais de dar uma aula na minha vida, não dou conta mais. Isso aí, fiz tanto isso na minha vida, em indústria, em lugar inadequado, né? Aqui é fácil de ter um microfone, tudo fechadinho. Você está dentro de uma fábrica de móveis, está cortando madeira, gritando aquele regaço lá, dando hora de brigar de incêndio ali. Mas eu tinha colocado um propósito: todo lugar que eu for dar aula, eu vou falar da palavra de Deus. Alguma coisinha eu vou falar. Eu já comentei aqui, um dia eu fui dar uma palestra na igreja católica, e eu falei de Deus, falei a palavra poderosa naquele lugar, que depois que eu cheguei no quartel, que eu fui me dar conta do que eu fiz lá. O padre sentado lá, tinha umas 80 pessoas. Fui falar de acidente, como era todo jovem, eu fui falar de Daniel, né, de Sadraque, o pastor não gosta, né? Mesaque e Abednego, que eram jovens que se dedicaram. Só que eu esqueci da estátua, que tinha que adorar a estátua. Deus não deixou eu entender isso. Mas eu preguei essa palavra lá dentro. Peguei essa palavra dentro da igreja católica. E foi poderoso, né? Eu só me dei conta na hora que cheguei no quartel. Eu falei: Senhor, o que eu fiz? Eu não pensei na idolatria de adorar a imagem de Nabucodonosor. Deus não permitiu eu entender isso. Não permitiu. Deus só fez eu entender que era para os jovens, né? Se dedicar, se guardar do mal e tal. E eu preguei essa palavra lá dentro. Mas eu tinha colocado um propósito na minha vida de pregar a palavra onde eu fosse. E eu não deixava. Alguma coisinha eu falava. Alguma coisinha. Então, isso nos fortalece, nos ajuda. Agrada o coração de Deus, né? Eu falo assim,
para mim, que eu vivi tanto isso, ficar ali quieto na minha, quietinho ali sem querer falar nada, foi difícil, foi triste, mas Deus tratou, amém? Continuando aqui, isso vai dar tempo, né? Então, o anjo do Senhor, eu não vou estender aqui não, vou abreviar. Então o anjo do Senhor veio e visitou Gideão e falou com ele, ó, o Senhor é contigo, homem valente, vai nessa tua força e tal. Então, quando o anjo fala com ele ali, foi assim igual eu. Ele falou tudo aquilo que seria com ele, falou, mas eu sou, aí vem a reclamação, né? Mas eu sou o menor da minha casa, né? A minha família é mais pobre e tal. Vai me usar para libertar uma nação? E o Senhor falou, eu sou contigo, vai que eu sou contigo. E aí ele pede uma prova, né? Como eu, Senhor, fala comigo, me dá uma confirmação. Aquilo que aconteceu aqui, me dá uma confirmação. Ele falou, Senhor, me dá uma prova aqui, que é o Senhor mesmo que está falando, que o Senhor que vai agir, né? Então vamos aqui no versículo 17. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha e carnes, pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhes apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra que pertence aos abieritas. Amém? Então, aqui Gideão pediu uma prova para o Senhor. E ele foi lá, montou um sacrifício e o anjo fez ser queimado pelo fogo. Ele pediu uma prova assim como eu, né? Não é pecado não pedir uma prova para o Senhor, tá, meu amado? Só para a gente entender aqui, porque ele, assim como eu, o Senhor já tinha me dito, só que com o meu coração eu estava querendo entender outra coisa. Né? Eu não queria entender aquilo que era para mim ficar aqui, né? Mas o Senhor insistiu. Então, o Senhor, ele pediu uma prova, eu pedi uma prova, o Senhor deu uma prova aqui. Amém? Continuando aqui, eu não vou ler essa parte só vou explicar aqui. Gideão destrói o altar de Baal. Era por isso que aquele povo estava vivendo em opressão. Por quê? Eram desobedientes idólatras, estavam adorando a Baal. Tinha ali um altar de Baal, o qual o povo adorava. E o Senhor pediu para ele destruir o altar de Baal. E ele destruiu. E ele pegou o boi de seu pai lá, cortou os postes ídolos lá, e montou um sacrifício, colocou o boi. E no outro dia, quando o povo viu que o altar de Baal estava destruído, já se voltaram contra ele. Quem que foi? Foi Gideão. Mudaram até o nome dele. Gilbaal. Deixa eu ver aqui. Jerubbaal, né? Isso. Jerubbaal. Mudaram até o nome dele. O povo que estava em opressão também, estava compactuando com aquilo.
A destruição estava vindo, a opressão não parava, mas o povo não se voltava. Quando alguém se levantou, isso acontece muito, mas não importa. Às vezes você vai se levantar, às vezes dentro da tua casa, e vai ter um monte contra. Um monte. Hoje eu ouvi algo. É assim, eu fiquei triste. Posso falar da tua irmã? Fiquei triste por ouvir o que eu ouvi, mas por outro lado alegre, por pertencer ao povo de Deus, né? A mãe dela foi almoçar em casa, isso é triste de ouvir, gente. A irmã dela, que fez aniversário esses dias, falou que ia na casa da mãe fazer aniversário, só que não queria nós, não queria a irmã, não queria não sei quem, porque não queria que nós contaminasse eles, que ela é espírita de... Irmão, você viu o que está escrito no... Eu assustei quando eu vi, sabe aquela frasezinha que tem no Facebook, no WhatsApp, né? Tá lá, Xangô, misericórdia, doeu meu coração de ver aquilo, né? Então, toda vez que nós vamos lá no sítio, na casa da mãe dela, e na minha casa, a Rosimeire não deixa, a gente ora para comer. E lá não é diferente, independente de quem esteja lá. Lá na mãe dela, lá junta 20, 30 pessoas, dos sítios em volta lá, quando é aniversário do pai dela, da mãe dela, de casamento, alguma coisa assim, é lotado de gente. A Rosimeire não deixa, e ela sempre coloca eu na fria, né? O Forte vai orar. Ela grita assim, ela nunca ora. Gente, aquieta todo mundo que o Forte vai orar. Sem todo lugar. Eu até um tempo, eu era meio estranho lá ainda, né? Ninguém me conhecia, o pai dela, mas tudo bem, mas o povo lá não tem afinidade comigo. Vai o Forte orar. Mas, eu não só orava, eu não só oro, eu trago uma palavrinha. Eu sempre falo algo de Deus ali. Não deixo passar a oportunidade, né? E a irmã dela ia fazer um aniversário lá, uma confraternização de aniversário da irmã, na casa da mãe e do pai, que já não conversa, mas diz que iam lá, mas não queria gente lá, porque não queria se contaminar com a gente. Que pena que ela não quer se contaminar, é uma pena, ela não sabe que ela está perdendo, porque o nosso Deus é poderoso, é maravilhoso. O nosso Deus, eu creio, eu oro que Deus vai libertar ela ainda, libertar a casa dela, em nome de Jesus, né? A nossa oração tem poder, amém? Então aqui, pessoal, só a gente já arrematar aqui. Então aqui, Gideão, ele derrubou o altar, ou seja, tirou o impedimento. Ele foi ousado. Só que eu digo para você, quando Deus fala, é fácil. Eu tenho uma costa quente lá que, né, aguenta tudo que eu puder, né? Se Deus falou, meu amado, por isso que é importante, que eu tenho, a minha tristeza é essa, de não estar em intimidade com Deus, né? Quando a gente está na presença de Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, eu no meu Facebook, no meu WhatsApp, lá eu falo, dobre o joelho e ore até você ter intimidade com Deus. Isso é poderoso, né? Quando a gente tem intimidade com Deus, tá tudo certo, né? A gente pode vir o que vier, mesmo que venha coisa ruim. Às vezes Deus permite, né? Certas coisas que plano de Deus a gente não conhece, mas você confia, você sabe que no final tudo vai ser em teu favor. A vitória é certa, em nome de Jesus. Amém? Vou continuar aqui. Deixa eu ler para não esquecer nada. Aqui, para a gente já ir para concluir aqui. Aquilo que eu vi, né? A gente falar daquilo que viveu é fácil. Mesmo que você ache que não vai dar certo, eu vou falar sincero, eu orava a Deus porque eu tenho, né, eu não consigo viver sem a presença de Deus, mas eu falava assim, puxa, o meu erro, o meu pecado, às vezes o que eu fiz, o Senhor não perdoou não, né?
eu acho que Ele já me destituiu da sua presença. Mas mesmo que você pense dessa forma aí, mesmo que você ache que não tem jeito, aí o tempo é muito curto para... Eu tenho tanto testemunho assim, para falar do poder de Deus na minha vida, assim, que eu falo assim, tudo aquilo que eu queria, que eu pedi para Deus, Deus foi colocando no lugar, assim, coisa que eu nem imaginava que o Senhor poderia fazer, mas eu orei ao Senhor, e o Senhor reverteu 24 anos de peso nas minhas costas, assim, foi 24 anos de peso. O dia que eu orei a Deus, que foi, um dia eu trago isso, que eu falei, Senhor, vai acontecer isso agora, faz 24 anos que eu carrego isso, todos me condenaram a vida toda, eu tenho temor, né, mas eu, no meu coração, deixa eu já falar, né, eu carreguei 24 anos, uma filha que dizia que era minha e não era. Minha família me massacrando. Né? E eu tentei fazer. Só que aí a pessoa casou, e eu falou assim, ó, não quero você por perto, quando ela tiver 18 anos, ela te procura, né? Isso eu era jovem, adolescente. E não vem atrapalhar o meu casamento. Quando ela tiver 18 anos, se ela quiser, te procura. Carreguei esses 24 anos. Aí chegou um tempo que ela mesma me procurou e tal. Eu falei, não, vamos fazer um exame de DNA. Como foi no começo. Não, vamos fazer o exame. Se for realmente minha filha, eu assumo. Não tem problema nenhum. E vocês são loucos. Vocês sabem se é ou não é. Ninguém vai fazer exame em criança nenhuma, não sei o quê. E aquilo foi cômodo para mim. Eu era adolescente. Foi cômodo para mim. Ficou por isso. E o tempo passou. E eu estava no bombeiro lá. O exame saiu. O cara falou, vem buscar o exame aqui. O exame foi feito até aqui. Eu entrei no alojamento do quartel lá e falei assim, Senhor, eu não quero pecar contra Ti. Tu sabe que eu tenho temor a Ti, mas no meu coração, pelo transtorno que era a minha vida com a minha esposa, tem relação a isso? Eu preferia que não fosse, mas o Senhor sabe de tudo e quer fazer a Tua vontade. E eu fui lá e deu negativo. Então isso é uma das coisas que eu pedi independente, eu queria acertar a minha vida, eu queria colocar a minha vida no lugar, no eixo, diante de Deus, né? Quando eu pedi aqui, para que eu não pregasse, porque eu ainda precisava acertar a situação, temor a Deus, né? Nós namoramos quase 2 anos, e aí eu queria voltar a fazer a obra de Deus da maneira que queria casar, nos casamos, para acertar a nossa vida. Eu quis fazer isso. Isso impede, meu amado. Se existe aqui casal aí que não é casado no papel, da maneira correta, se apresse. Você está impedindo a bênção de Deus na tua vida. Você está impedindo que o Senhor possa fazer algo poderoso, maravilhoso na sua vida. Às vezes a gente está tudo bem. Eu sempre falei isso. Para o arreio virar para a barriga é 1 segundo. As coisas estão tudo bem na vida da gente, de repente o arreio vira para a barriga. E aí, eu sempre digo, o que é estar revestido da armadura de Deus? Você está preparado. Porque você não sabe a hora que vem o inimigo. O inimigo, ele é astuto. A hora que ele vem, se você tivesse preparado, já era. Quando você está preparado, está com a armadura de Deus, ele não pode te atingir. Ele vai até tentar, mas ele não vai te atingir. Se você estiver despreparado, você vai ser atingido, vai ser ferido, vai ser machucado, vai ser morto. Seja sempre preparado, né? Anda em retidão, em verdade, da maneira mais correta que você puder. Eu me preocupo até com que as mulheres me criticam nisso. Eu me preocupo até com o que vão pensar de mim. Eu me preocupo com isso. Foge da aparência do mal. Às vezes, puxa vida, mas eu ia ali, o que vão pensar de mim, né? Não vou, eu acho que não é legal eu estar ali.
entendeu? Então, foge da aparência do mal. A gente tem que se preocupar com isso. Não estou dizendo que eu tenho 1 milhão de defeitos, eu erro muito, né? Mas a gente tem que se preocupar com esses detalhes, né? Tem coisa que eu destaco na minha vida, eu me preocupo com aquilo. Às vezes eu deixo passar batido outras coisas, mas tem muitas coisas que eu vejo aquilo, eu procuro andar em cima daquilo, né? Porque às vezes a gente já viu, já passou por uma situação. Toma cuidado com o que você fala, né? Tem um amigo meu que já esteve aqui, né? Ele falou assim: nossa, perdi a oportunidade de ficar com a boca calada. E é verdade. Às vezes a gente machuca alguém, magoa alguém, e às vezes a consequência é grande. E tem coisa, é igual uma palha lançada lá de cima do morro ao vento, não dá para recolher mais. Você mancha a vida de uma pessoa inteira, a vida dela, família toda, tudo por uma palavra que você disse sem pensar, né? Uma palavra de engano, de mentira, que às vezes o inimigo te cegou, não deixou você enxergar direito, e você destruiu a reputação daquela pessoa, porque você nem sabe e falou, só pelo simples fato de querer falar. Amém? Bom, para a gente encerrar aqui, vai para Juízes 8, 28. Só para a gente encerrar. Amém? Assim, eu não vou entrar no detalhe aqui, só para abreviar, que já aquilo que eu queria passar para a igreja, só questão de que Deus fala realmente, né? Mas Deus não só fala, Deus ele ouve, ele responde, ele age em nosso favor, amém? Só que se focar que Deus fala, porque quando a gente se coloca para ouvir, ele vai falar, amém? Não quero falar aqui dos 300 aqui, mas só relembrando aqui, que Deus deu estratégia para ele. Deus falou para Gideão: ó, vai lá, separa os homens lá para a guerra, né? Vou abreviar aqui. E ele veio 32 mil homens para a batalha, né? Os inimigos já estavam acampados já, por perto. Veio 32 mil homens, falou: não, é muita gente. Vocês vão pensar que foi vocês que ganhou a batalha, não foi eu. Vê lá, escolhe lá, manda os tímidos embora, os covardes e tal. Aí sobrou 10 mil. Olha, é muita gente ainda, vocês vão achar que foi vocês. Leva eles para a beira do rio lá, e eles beber água lá, e ali eu vou separar para você aqueles que, ele falou, aquele que se abaixar para beber água, esse você separa do lado, e aquele que chegar com cuidado, olhando, só lamber a água, separa para mim. Separou 300, o Senhor falou: é com esse daí que você vai vencer, é com esse daí que eu vou dar os midianitas na tua mão. Então, meu amado, só aqui, trazendo para nós aqui, isso é importante, toma cuidado com quem que você anda. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo lá, o Ricardo, ele é zoeiro, ele fala assim, ó, ele trabalhava comigo, né? Ele fala: não, Forte, águia anda com águia, igual o pastor fala, né? Então, meu amado, ó, vê com quem você anda, né? Tem pessoas que te levam para derrota, tá bom? Então, olha para quem você... O Senhor separou aqueles 300 lá, com aqueles 300, eles, através de Deus, né, que eles não fizeram nada, só tocaram a trombeta e quebraram os cântaros, e os inimigos desbaratou, né? Mas é importante, vê com quem você anda, quem que você coloca do teu lado ali, para compartilhar as tuas obras, né, o teu trabalho, as tuas vitórias, né? Não pense que todos que estão ali do teu lado vai ficar feliz quando você vencer. Não pense. Às vezes incomoda. Às vezes a tua vitória incomoda muita gente. Mas só tome cuidado. É impossível a gente nos separar completamente. É difícil. Mas Deus nos dá a direção. Deus nos mostra. É só você falar com Deus. Senhor, fala comigo, que Ele fala com clareza. Amém? Então aqui, só para a gente encerrar aqui,
não quero focar aqui nessa que Deus, só que Deus falou com Gideão ali, e ainda que quando o Senhor falou que ele ia vencer, ele ainda pediu mais prova, né? Igual ele pediu mais prova. Senhor, ó, se eu vou colocar o algodão lá na eira, lá que é num lugar aberto, se só o algodão estiver molhado, em volta estiver seco, foi o Senhor mesmo que falou comigo, e o Senhor vai me dar eles nas minhas mãos. Agora se a lã estiver seca e só em volta o gramado estiver molhado, foi o Senhor. Amém? E assim o Senhor mostrou para ele, porque o Senhor já tinha decidido, né, em usar. Gideão não tinha jeito de escapar de Deus, né? Vai ser você e acabou. Não tem como você fugir das minhas mãos. É você que vai libertar essa nação e dessa opressão. Mas, meu amado, palavra de poder, né, que Deus coloca para as nossas vidas aqui, mas que você saiba ouvir realmente a Deus, né? Para a gente matar aqui, que a gente saiba obedecer. O Senhor fala na sua palavra toda. Por que o povo sofria todo o tempo? Se a gente lê Juízo aqui, no capítulo da frente, Gideão morreu, o povo já começou a servir outros deuses novamente, né? Mas a gente tem que, às vezes, precisa sempre levantar alguém, não que precisa ser alguém lá importante para isso ou não, mas que tem alguém lá que leve a direção de Deus, que ande na direção de Deus. A gente influencia, a gente contamina para o bem, não para o mal. A gente contamina para o bem. E as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes, se sentem envergonhadas de fazer o que é errado, porque você está ali perto. Eu falo assim, é muito fácil, né, viver aqui dentro da igreja. Todo mundo trata todo mundo bem, né? Às vezes, fora não é bem assim, né? Com um de fora não é bem assim. Mas que seja assim, né? Que a gente seja testemunho, onde a gente tiver, que a gente seja influenciadores do bem, né? Que as pessoas, é gostoso ouvir, né? Já ouvi, puxa vida, nossa, o Senhor tem abençoado tanto a sua vida, né, sargento? Tem, mas não vê os tombos também, né? As pauladas, às vezes a pessoa não vê, mas glória a Deus que a pessoa enxerga isso na sua vida, né? A gente tem que se mostrar forte, mesmo estando bagaçado, mesmo estando triste, mantenha ali, como homem de Deus, amém? Então que você tome essa palavra no seu coração, espero que eu tenha alcançado aí, graça de Deus aí, para que você entenda aquilo que eu vim trazer aqui, né? Leve em consideração um pouco do meu testemunho aí, não leva tudo não, só leva o que é bom, né? Que você não chegue onde eu cheguei, seja bem mais fácil, né? Mas que você, aquilo que o Senhor, só vou relembrar novamente, palavra do Senhor, não é palavra minha não é, não estou aqui, eu senti de Deus, não, eu estou falando para você aqui, ó, Deus falou, ó, obediência, confiança, que eu vou fazer, obedeça, isso é palavra de Deus, não sou eu que estou falando, não senti não achei, senti não, estou falando para você, obedeça, confia no Senhor, que Ele vai fazer, não vai ter nenhuma opressão na tua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, para a gente encerrar. Desculpa aí o tempo, eu não sei se está dentro do tempo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, te adorar, te exaltar, te engrandecer, te bendizer, te dizer, Pai, que nós te amamos, ó Pai, que Tu és o nosso Paizinho querido, nosso Senhor, aquele que tem cuidado, Pai, de nós, aquele que tem cuidado da nossa casa, Pai, aquele que tem abençoado nossos filhos, aquele que tem cuidado dos nossos filhos, ó Pai, aquele que tem dado o sustento e a provisão do nosso lar, ó Pai, recebe toda a nossa adoração, Pai, nos ensina, Paizinho querido, a andar nos Teus caminhos,
nos ensina, Pai, nos ajuda a fazer a Tua vontade, Pai. Não permita, Pai, que saiamos do Teu caminho, Senhor, porque nós sabemos que fora dos Teus caminhos, ó Pai, nós podemos nos machucar, nós podemos nos entristecer, Senhor. Por isso nos guarda, nos ajuda, guarda os nossos pés, ó Pai, guarda os nossos lábios, ó Pai, daquilo que nós vamos dizer, guarda os nossos ouvidos, ó Pai, guarda o nosso coração, nos dê entendimento espiritual, Senhor, para que a gente não caia em cilada, Pai, para que não caia no engano do inimigo, Pai. Que o Senhor venha abençoar a Tua casa, a Tua igreja, o Teu povo. Que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua unção, o Teu poder, ó Pai, e a Tua graça maravilhosa, Pai. Continua nos abençoando, nos leva em paz, ó Pai. Realiza, Pai, milagre em nossas vidas. Ouve, Pai, o coração da Tua igreja, Pai. Se existe alguém aqui que está vivendo em opressão, que necessita, Pai, do Teu refrigério, do Teu cuidado, que necessita com que o Senhor fale, Pai, que o Senhor dê a direção, Senhor, que o Senhor coloque confiança, Pai, que eles venham Te obedecer, para que eles possam ver a Tua glória, a Tua maravilha, o Teu poder na vida deles, ó Pai. Recebe todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração, nos abençoa com a Tua presença, abençoa nossos lares, e nós já Te agradecemos e oramos a Ti, no nome santo de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Deus.